você raiou em nós, raiou em nós, floresta encantada. Caminhando eu encontrei os caminhos da floresta. Caminhando eu encontrei os caminhos da floresta. Floresta encantada. Caminhando eu encontrei os caminhos da floresta, floresta encantada, ouvindo o som do rio, a brisa me levava, eu encontrei um beija-flor, bem no meio lá da mata, azul era sua cor, com verde bem brilhante, dizer não disse nada, mas senti naquele instante, azul era sua cor, com verde bem brilhante, dizer não disse nada, mas senti naquele instante, e um só, ai, 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 só. Seguiremos então com a apresentação da próxima formanda. Convidamos a formanda Natália Cardoso Compadre, com o tema O Fogo que Ilumina e o Fogo que Queima. Triagem transpessoal para experiências com ayahuasca. A formanda Natália Cardoso Compadre. Olá, bom dia, Bom pessoal. dia. Natália, só vou terminar sua apresentação. Tá bom. A formanda Natália Cardoso Compadre é formada em psicologia pela PUC São Paulo, especializada em dependência química pela SPDM, formada em terapia do esquema pela Weiner BR, é mestre em educação, história, sociedade e política pela PUC São Paulo. A orientadora é a Cíntia Ferrari, que trabalhou por 23 anos em comunicação. Criou uma metodologia para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais na área da educação. Tem formação em mediação de conflitos, em círculos de construção de paz, da justiça restaurativa e em comunicação não violenta. Criou a metodologia Acordos de Paz. Fez a pós-graduação em psicologia transpessoal e atua na Academia da Paz, com treinamento para grupos e atendimento em mediação de conflitos. E como a orientadora Cíntia não pôde estar presente conosco, convidamos agora a coordenadora Naira para representá-la. Olá, que bom ter essa proximidade com o seu trabalho, Natália. Você é sempre muito discreta em todos os módulos dessa pós. Finalmente você vai desabrochar e vai se aparecer aqui para nós nesse trabalho maravilhoso, viu? Bem-vinda. Queria dizer que eu percebi que a Natália, que é psicóloga, com essa carinha de menina, né, tem uma lição de vida para atuar no que eu chamo de trabalhos duros da psicologia, porque ela já é especialista e trabalha com dependentes químicos. Agora, eu imagino que você conheceu a respeito de emergência espiritual aqui nesta pós e já entrou de cabeça, porque o trabalho dela tem a ver com a emergência espiritual, que na IT
percebe e lida com emergência espiritual de uma forma muito respeitosa aos pacientes e aos sintomas desses pacientes, e com muito respeito e com muito cuidado e acolhimento, né? Então, neste trabalho, a Natália vai trazer um contributo muito importante para o uso da medicina da ayahuasca, associando emergência espiritual com um protocolo de questionário, vamos dizer assim, de uma entrevista, né, de uma pesquisa inicial para o uso dessa medicina. E lembrando que muito importante, um tema muito atual, porque a ayahuasca, gente, ela é muito conhecida no exterior como sendo um atendimento, uma medicina do Brasil, da Amazônia do Brasil. Muita gente vem do exterior para experimentar essa prática. Então, vai ser maravilhoso ouvir sua apresentação e seja muito bem-vinda, então. Muito obrigada por esse espaço de fala. Eu vou compartilhar aqui. Então, o título do meu artigo, o mini currículo que já foi. E então, da onde surgiu isso, né? Antes de tudo, queria dar uma introdução que eu não coloquei no slide, mas que a Naira e a Thaís começaram a falar, que é da minha própria formação, né? Do meu interesse, como que surgiu. Eu, logo que saí da graduação, sempre me interessou o uso de substâncias e eu já fui estudar dependência química, já comecei a trabalhar na área de dependência química, então comecei a ter experiência clínica com pessoas que fazem uso abusivo de substâncias, né? E depois esse meu interesse pela pesquisa do uso de substâncias, que é histórico, assim, né? Pela humanidade, a humanidade sempre fez uso de substâncias de formas diferentes, né? Mas sempre teve ali uma substância envolvida nos processos da humanidade. E aí eu fui indo para um lado também esse uso mais cerimonial, né? Como que é um uso não abusivo de substância? Como que as substâncias que ajudam, podem ajudar, né? E ajudaram tanto a gente na nossa história, pode ser utilizada dessa outra maneira e não com só esse enfoque proibicionista, né? Perigoso, abusivo, que a dependência química, que era o cenário que eu estava mais envolvida ali naquele momento, eu tinha. E aí, na minha própria trajetória pessoal também, de conhecer a ayahuasca, de começar a consagrar, eu me deparei com uma outra questão, né, que foi o que eu quis trazer para esse trabalho, que é essa diferença, né? Como que é usado o enteógeno dentro dos povos indígenas, dentro dos povos que são guardiões, que primeiro acolheram essas medicinas, e como que esse uso é feito no sistema sociocultural e ocidental, porque que a gente enfrenta desafios que eles não enfrentam, né? E como a gente pode aprender com essa cosmovisão deles. Então, a inserção da ayahuasca, ela trouxe diversas questões, e hoje em dia cada vez mais, que antes não tinha, né? E por quê? Os povos originários, eles têm o enteógeno muito mais integrado, e a própria vida deles, né? A cosmovisão que eles vivem, muito mais simbólica, muito mais integrada num universo simbólico, comunitário, ritualístico, que a experiência espiritual encontra um lugar legítimo, um tempo adequado para acontecer, e um acompanhamento coletivo, né? Aquilo não é uma experiência isolada, enquanto que na sociedade moderna a gente vê cada vez mais fragmentação, né? E essa fragmentação cada vez mais aumentando. Não se considera o simbólico, né? Até na própria psicologia, e foi muito importante desenvolver esse trabalho através da abordagem integrativa transpessoal, justamente por ela considerar também, né, de forma integral, todas as dimensões dos seres humanos, principalmente a espiritual, né, que é tão importante, e principalmente nesse assunto, nesse tema, e que socialmente a gente não percebe, né?
até nos primórdios da psicologia, como foi difícil a inserção da ideia de inconsciente, né, não sendo algo palpável, e depois como foi mais difícil ainda para Jung a inserção dessa ideia, né, como ele foi levado como místico, religioso, muitas ideias não foram levadas a sério, sendo que ele era um cientista, né, ele estava vendo aquilo tudo com metodologia, com um olhar científico, mas ele estava falando dessa dimensão do humano que é muito rejeitada, foi muito rejeitada, está ganhando espaço, mas ainda tem alguns desafios, né? Além da aceleração do tempo, né? É tudo produtividade, é tudo tenho que fazer várias coisas, eu não posso ter tempo aqui para eu viver esse ciclo, para eu viver esse processo, para eu sentir o que eu estou sentindo, né? A dimensão do sentir também cada vez mais sendo perdida, perdendo lugar para a dimensão do fazer, e ainda mais um agravante, a mercantilização da espiritualidade e da vida, né, que também é outra questão que a medicina encontra, porque, além disso, ela também né, além de não ser, de ter todos esses desafios no próprio processo do uso da medicina, ainda tem essa questão dela ser também considerado um comércio, né? Um produto, ser transformada em um produto, e aí eu vendo, e aí eu ganho dinheiro, e aí não importa que uso que estão fazendo, não importa para onde vai, como que vai, né? Então, essa maneira da sociedade moderna lidar com diversas coisas, não só com esse tema que eu estou trazendo, mas como que ele afeta, como que ele atravessa esse tema, e que faz com que a vivência do uso da ayahuasca muitas vezes ocorra sem o suporte necessário, sem a preparação necessária e a elaboração psíquica e simbólica também necessária para favorecer a experiência, né? E não favorecer uma desorganização psíquica, né? E aí eu trago no meu trabalho autores que eu considero muito importantes, que são indígenas, né, e que tem esse lugar de fala, que é o Ayrton Krenak e o Schopenhauer, que tem 2 livros incríveis que eu indico para todo mundo que queira conhecer mais. O do Krenak é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele traz principalmente essa ideia da anestesia da sensibilidade, né, que é essa anestesia do sentir, anestesia de tudo isso que eu falei até agora, né, me fugiu a palavra, mas enfim, toda essa anestesia que a sociedade está vivendo em prol do capitalismo, em prol do capital, em prol do fazer, em prol desse sistema que a gente vive, né? E o Schopenhauer traz essa fragmentação também, né? Que ele viveu na própria experiência dele, porque ele foi um indígena que viveu ali entre os 2 mundos, né? Ele era da aldeia, ele aprendia com o pajé, que era sogro dele, mas ele também fazia trabalhos no mundo dos brancos. E ele relata ali como que os brancos não consideram esse mundo dos espíritos e como que o costume dos brancos também afastam ele do mundo dos espíritos, né? Então, quando ele estava no mundo dos brancos, ele comia como os brancos, ele tinha uma rotina mais como os brancos, e tudo que ele conquistou na aldeia, né, de aproximação dos espíritos, da espiritualidade dele, ia se perdendo conforme ele ia para o mundo dos brancos. Então, ele traz muito essa problemática, justamente dessa diferença entre o sistema sociocultural ocidental e o sistema originária cosmovisão que ele tinha lá na aldeia. Então, são literaturas muito interessantes. E, né, para além disso, a questão que a Naira também pontuou, que está crescendo cada vez mais o uso terapêutico e ritualístico da ayahuasca, inclusive para fora do Brasil, e ainda bem, né, porque é uma medicina com um potencial muito grande, que está sendo estudada ainda, né? Os estudos ainda precisam aumentar, precisam ser poucos, ainda são poucos, precisam ser muito mais, ainda existe muita resistência, né? Por conta de diversas questões sociopolíticas, mas de preconceito, né?
e que está se abrindo aos poucos, mas que se torna cada vez, né, fica claro cada vez essa necessidade da gente pesquisar, da gente saber sobre o que a gente está lidando, da gente entender e a gente poder unir esses saberes, né? Então, até na minha própria prática pessoal, eu tive a oportunidade de acompanhar as anamneses do lugar que eu estava frequentando, nas consagrações. E eu conseguia perceber várias lacunas nesse preparo, né? Inclusive nas perguntas dos questionários que se tinham ali padrão para usar, para entender se a pessoa estava bem ou não estava. Além de que muitas vezes esse questionário era só aplicado como burocrático mesmo, muitas vezes nem era lido, ou era feito, né, só para ter uma assinatura de termo de responsabilidade ali, mas não tinha realmente esse preparo, esse acompanhamento, esse entendimento de a pessoa tá preparada, né? Ela pode, né? Vai fazer bem para ela ampliar a consciência nesse momento. Um pesquisador que eu gosto muito também, que é o Siddhartha Ribeiro, ele fala como os enteógenos, eles são muito bons para desmoldar, né? Então, se a gente tem um vaso ali que já está rígido, já está crônico, os enteógenos eles ajudam a amolecer aquilo, né? Só que não adianta nada amolecer se eu não vou moldar com cuidado, né? Porque às vezes é melhor estar naquele lugar rígido do que estar um negócio mole, né? Eu destruir tudo, desestruturar tudo, amolecer, que seria o fogo que queima, né? Que eu trago no título do artigo. Natal, sabe? Terminou, que 26 traga muitas coisas também. É muita inspiração. Então, todo esse setting interno e externo, né? Que vai fazer com que esse molde aconteça de uma forma que estruture e realmente favoreça o sujeito, ele é muito importante, né? E além da gente considerar os riscos, né? Entender quais que são, qual que é a estrutura, qual que é o potencial da pessoa ali naquele momento para receber esse molde. Então, a lacuna, né, que eu percebi foi a falta desse protocolo que integre tanto esse olhar psicológico, esse cuidado clínico, quanto inclua essa dimensão simbólico-espiritual. E aí o propósito do meu artigo foi propor um modelo de triagem transpessoal baseado, fundamentado na AIT, para oferecer um contorno ético e clínico dessas experiências. E a minha contribuição é auxiliar esses profissionais e facilitadores que trabalham com isso, né? Eu entendo que o cenário ideal sempre é resgatar os povos originários e colocar eles no lugar que eles, né, que são deles, né? Então, claro que o ideal é se trabalhar com a medicina junto com os verdadeiros guardiões da medicina, né? Porém, contudo, entretanto, tem muitas pessoas que trabalham sem essa aliança com os povos originários e é preciso ter cuidado da mesma maneira. E, além disso, por conta do genocídio ético mesmo, muitas culturas acabaram perdendo muito do seu conhecimento, né? Então, muito do conhecimento precisa ser resgatado e até mesmo reconstruído para poder continuar fazendo um uso ético e sagrado da medicina. Então, meu artigo eu espero contribuir com o meu artigo justamente para auxiliar essas pessoas que trabalham com a medicina. Então, meu objetivo geral foi desenvolver um modelo de triagem em 3 fases: o preparo, a continência, que é a experiência em si, e a integração, que atue como dispositivo preventivo e de integração, minimizando os riscos de desorganização psíquica em contextos do uso do ritual de ayahuasca. E aí, os meus objetivos específicos dentro disso foi compreender, em um primeiro momento, a diferença entre emergência espiritual como um processo natural de expansão da consciência, que não necessariamente tem a ver com a ayahuasca, né? Uma experiência com a ayahuasca pode
desencadear uma emergência espiritual, mas não necessariamente, e uma emergência espiritual não necessariamente precisa da ayahuasca ou de uma substância para ser desencadeada, para acontecer. Mas esses fundamentos me ajudaram muito a entender, em um primeiro momento no artigo, o que é uma desorganização com potencial e o que é uma desorganização destrutiva, né? Que foram fundamentos muito importantes para eu conseguir continuar no que eu estava querendo propor. Então, em um primeiro momento, o objetivo foi diferenciar a emergência espiritual da psicose. Além disso, propor critérios clínicos espirituais para avaliar a prontidão psíquica da pessoa e a capacidade de integração da pessoa, assim como auxiliá-la a fortalecer e ancorar o ego antes da experiência. Então, todo esse momento de preparação antes da ampliação de consciência. E propor estratégias também para promover o discernimento simbólico, a elaboração e a integração pós-experiência. O meu trabalho, ele, apesar de eu falar ali, né, considerar a fase 2, que é a fase da experiência, ele vai focar mais na preparação e na integração, que é os pontos que eu vejo que tem mais lacuna. Então, na metodologia, essa é uma pesquisa qualitativa, teórico-exploratória, com enfoque compreensivo fenomenológico. Eu usei como referência teórica, que nem eu disse, os conceitos de emergência espiritual dos Groffs, também baseada na psicologia transpessoal, especialmente na AIT, da doutora Vera, tanto considerando a questão da integridade do ser, do ter o curador interior, né, que a própria medicina traz à tona, e quanto as 7 etapas, né, que eu me baseei para construir esse processo de pré, durante e pós-experiência. Além disso, né, outra fundamentação que foi essencial foi os critérios de risco do Spiritual Emergency Network, que foi criado pelo Groff lá na década de 80. Ele chegou a fazer, né, a abrir essa instituição, e ele até chegou a fazer formulários, né, questionários para ajudar facilitadores e psicoterapeutas a entender o que era uma emergência espiritual e o que era uma psicose, né? E aí, entrando em contato com esse material, foi muito bom entender os critérios de avaliação para o que é justamente uma desorganização com potencial e o que é uma desorganização com desestrutura, né? Então, resgatar esses materiais feitos pelo Groff, não exatamente o questionário que ele fez, né? Esse questionário que ele fez eu não consegui ter acesso, mas teve outros questionários que eu consegui ter acesso que foram baseados nesse trabalho dele, dessa época, lá daquela época também, e que me foram muito fundamentais para conseguir elaborar também esse processo. Então, o procedimento foi a construção do processo da experiência com a ayahuasca, dividido em 3 fases, que é a triagem e o preparo, o acompanhamento e a continência, e, por fim, a elaboração e a integração. Então, passando brevemente pelos fundamentos de emergência espiritual e psicose, né? Quais são as grandes diferenças. E aí eu até coloco aqui já com o tema, né, do título do artigo, o fogo que ilumina e o fogo que queima. A emergência espiritual né, seria um fogo que ilumina, né? Seria um fogo que está ali ampliando a consciência. Então, existe uma crise de transformação, mas essa crise ela impulsiona para uma evolução. Tem uma desestabilização, mas essa desestabilização é temporária do ego e ela resulta numa expansão da consciência, e a experiência ela se revela significativa, com sentido e integrada após a crise, né? Então, a grande diferença entre a emergência espiritual e a psicose é que o indivíduo ele mantém uma consciência crítica e uma capacidade de simbolização, que é o que a gente percebe que se perde quando o indivíduo está totalmente desestruturado numa crise psicótica. Na crise psicótica,
que seria o fogo que está queimando, né? Ele não está iluminando, ele está queimando. Acontece a fragmentação do self, a pessoa não consegue dar sentido para o que ela está vivendo, não consegue simbolizar, ter crítica e discernimento simbólico daquilo que ela está vivendo. Ela perde o contato com a realidade, muitas vezes totalmente, não consegue diferenciar o que é real e o que é interno. E os conteúdos projetados causam medo, perseguição, desorganização no cotidiano, disfuncionalidade, né? E isso por um tempo que não, né, não tem, a pessoa nunca consegue chegar nesse dar sentido, nessa crítica e nesse discernimento simbólico. Então, a triagem transpessoal é o dispositivo que permite distinguir se o indivíduo tem recursos para sustentar a experiência ou não, se ela está com recursos para sustentar esse fogo ou não, se o fogo vai iluminar para ela ou se o fogo vai queimar para ela. Então, a partir do trabalho do Groff, né, e dos questionários, eu cheguei em 8 dimensões avaliativas que são importantes de ver se o sujeito, como que o sujeito está em cada uma dessas dimensões, para entender se esse fogo vai iluminar ou queimar. Essas 8 dimensões são o preparo para a experiência, então, avaliar o enraizamento corporal, os hábitos que ele tem, a alimentação, o sono, o exercício físico, a relação dele com o próprio corpo, além de excluir comorbidades graves e contraindicações, né, que a gente já conhece sobre o uso da medicina, e uso de medicamentos incompatíveis também com o uso da medicina. Além disso, a consciência crítica, que é o grau de insight sobre o próprio processo e sobre os limites entre fantasia e realidade, né? O que é fantasia, o que é realidade, se ele tem essa consciência crítica. O discernimento simbólico, né? Então, depois de ter consciência crítica, eu sei que isso é fantasia, eu sei que isso aqui é realidade, como que eu vou discernir simbolicamente isso daqui que eu entendi que é fantasia, né? Então, é a capacidade de compreender esses símbolos, essas imagens, essas experiências psíquicas que não são literais, dá sentido a elas. Além disso, a funcionalidade social básica, né? Então, como o indivíduo consegue se organizar em condições de trabalho, de moradia, de rotina e vínculos sociais mínimos. Uma estabilidade emocional prévia, então a gente também vai ver o histórico de saúde mental dessa pessoa, se ele tem capacidade de regulação afetiva, como que é essa capacidade de regulação afetiva, níveis de estresse, ansiedade, depressão, existência de eventos traumáticos não integrados. Além disso, se esse sujeito tem rede de apoio e de contenção, né? Se ele tem grupos ou pessoas que oferecem suporte, que possam oferecer suporte pós a experiência também, além do próprio facilitador, como que é esse contorno na própria vida, no próprio dia a dia desse sujeito. Se ele tem recursos internos, né? Então, não só externos de rede de apoio, mas se ele tem recursos internos também, que representam segurança e facilitam a criatividade e a autoexpressão. Além disso, a abertura à escuta terapêutica, então, o quanto esse sujeito também está aberto para o diálogo, para o acompanhamento terapêutico, para ele ser cuidado e até para o próprio autocuidado, né? Para ele entrar nesse processo também de ativar o curador interno. E, por fim, o pertencimento simbólico e cultural. Então, o reconhecimento dos valores, das crenças e práticas espirituais próprias desse sujeito, que é o como que ele vai entender, né, esse simbolismo, como que ele vai fazer esse discernimento simbólico. A gente precisa entender em qual simbolismo cultural ele está inserido. E até mesmo o entendimento do rito e das regras do campo que ele está participando, né? Que a gente está vendo como que isso é muito diverso. Existem diversas formas de você trabalhar com a medicina. Tem essa forma tradicional dos povos originários e hoje em dia está cada vez mais com diversas vertentes, né? O Santo Daime foi a primeira entrada da medicina na cultura ocidente, né? E mesmo assim a cultura naquela época ocidente era muito diferente do que hoje. E teve sincretismos que aconteceram, né? E hoje em dia já tem uso da medicina na Umbanda, em quase todas as religiões, eu diria, assim, não as religiões
usando a medicina, mas pessoas usando a medicina, puxando linhas de diversas religiões, né? Inclusive universalistas, que puxam linhas de todas as religiões. Então, entender como que é esse contexto do sujeito é muito importante para fazer esse preparo, né? E entendendo que também a gente não espera que o sujeito seja perfeito, porque ninguém é perfeito, né? Não é que ele não pode ter nenhuma questão dentro dessas dimensões, mas é a gente entender, e por isso que é fenomenológico, né? Por isso que é adaptável, porque a gente vai precisar ver lá qual que é aquele contexto do sujeito, aonde, né, ele tá com lacuna, onde ele não tá, se essa lacuna é essencial, é crítica e pode queimar o fogo, ou não, se essa lacuna, né, pelo contrário, é sustentável, dá para criar ferramentas, estratégias ali de cuidado para elas. E aí, as 7 etapas da IT, que trazem, né, em primeiro lugar, o reconhecimento, que corresponde ao primeiro contato com o fenômeno, a identificação, a pessoa mergulha na vivência, conectando com as emoções, as sensações e os conteúdos simbólicos despertos, identificando, né, que emoções, sensações e conteúdos esse fenômeno evoca, e a desidentificação depois dessas emoções, sensações e conteúdos, que representa o momento em que se cria um distanciamento saudável entre o eu e o conteúdo vivido. Essas 3 partes a gente vai ver que estão no período da fase 1 da preparação. A transmutação e a transformação é o momento do rito, o momento da experiência. Na transmutação, a energia psíquica bruta começa a se transformar, e na transformação ocorre uma mudança qualitativa no estado de consciência. E depois, por fim, na elaboração e na integração, que é a fase 3. Na elaboração, a nova compreensão é assimilada, gerando sentido e propósito para o que foi vivido, e na integração, a vivência é incorporada à consciência de vigília e expressa-se na vida cotidiana, pessoal e relacional. Então, já partindo aqui para as 3 fases do cuidado, a fase 1, que é a do reconhecimento, da identificação e da desidentificação, ela tem a função de criar um contorno, avaliar os recursos internos da pessoa para a ampliação de consciência, e isso é feito através tanto de um questionário, né, que eu elaborei, na verdade eu usei o questionário do Santo Daime como base e o questionário que eu comentei baseado no do Groff, e adicionei, né, algumas coisas que eu achei que estava faltando ali das 8 dimensões avaliativas. Então, esse questionário ele já dá um bom direcionamento para entender como que está esse contexto. Mas, para além do questionário, eu sugiro também aqui na fase 1, no artigo, atividades para entender, não só no racional, não só conversando com a pessoa, entender como que está essa estrutura interna do ego, né? Então, eu trago alguns exercícios da transpessoal, como, por exemplo, a escrita do nome e o desenho do templo interno, né? São 2 exemplos de exercícios que eu trago no artigo. Além do exercício da argila, também eu trago nessa primeira fase, que é muito interessante para entender como que está essa estrutura do ego do sujeito, né? Então, a gente pode entender isso tanto com um exercício de argila ou com um desenho, né? Eu trago algumas possibilidades de exercício, mas eu deixo claro ali também que é necessário e é possível adaptar aquilo para o contexto que se está acontecendo, né? Mas como é importante ter alguma ferramenta que ajude a entender como que está essa estrutura do ego e esse fortalecimento. Se a pessoa ela tem, né? Porque às vezes ela tem o racional, ela tem o discurso, a fala muito boa, assim, mas internamente as estruturas dela não estão tão fortalecidas, não estão tão estruturadas assim. Então, a gente poder usar de técnicas para conseguir acessar essas estruturas e entender como que elas estão, não por essa via racional, é muito importante e interessante. Além de exercícios de ancoramento também, né? Porque a gente vai tanto entender como que está a estrutura do ego da pessoa para a experiência, como ajudar ela a se fortalecer e se ancorar, né? Para a experiência, e ela ter recursos, ferramentas para quando ela precisar ali de ancoramento no meio da experiência, quando estiver sendo demais, né? Ela saber para onde ela ia, onde ela se ancorar.
além de orientações práticas, né? Que também variam um pouco, dependendo de cada vertente do uso, mas, enfim, preceito, né? Orientações práticas do próprio contexto ali que a pessoa vai fazer a consagração. Aí a fase 2 é o acompanhamento, né, durante o rito, que engloba as fases da transmutação e da transformação, e a função desse momento é sustentar o campo energético durante o rito com compreensão e rendição ali dos conteúdos que forem evocar nesse momento. E algumas práticas, sem muito aprofundamento que eu coloco, é a presença consciente, a oferta de ancoragem corporal do facilitador e leitura simbólica dos processos, né? O facilitador ajudar nesse processo, sem intervenção direta ou indutiva. Nesse momento, a intervenção do facilitador é mais no sentido de dar contorno mesmo, mas sem uma intervenção muito direta, que nem na preparação e na elaboração e integração. Aqui é mais a medicina que atua do que o próprio facilitador. E aí, na fase 3 da elaboração e da integração, no pós-rito, a função é consolidar o aprendizado e traduzir a vivência em mudanças no cotidiano. Então, algumas práticas sugeridas são rodas de conversa, escritas terapêuticas, acompanhamento psicoterapêutico, né? Para consolidar todos esses conteúdos que emergiram, trazer significados para eles e realmente usufruir deles, né? Porque também uma coisa que eu vejo muito é usar, né, ter a cerimônia ali com a medicina como mais uma coisa que a gente faz na nossa correria da nossa vida, né? Então, assim, tenho lá um trabalho no sábado ou no domingo, aí eu tô cheio de coisa para fazer, eu fico fazendo minha vida, vivo minha vida na correria, no automático, igual sempre, aí chega lá no dia eu vou lá, vivo, consagro e tudo mais, aí depois acaba, eu volto para minha casa e continuo vivendo minha vida corrida do jeito que estava, né? Então, é exatamente esse ciclo que eu trago, né, a importância de quebrar, que é justamente colocar essa experiência, expandir essa experiência não só para o uso em si, mas para o pré e para o pós também, justamente para a gente poder aproveitar ao máximo possível esses conteúdos que vão emergir durante, né? Então, esse é o propósito e o objetivo maior aqui com o meu trabalho. E aí, os resultados e contribuições é que a triagem transpessoal, ela restitui, né? Ela ajuda a resgatar esse contorno simbólico e a ética do cuidado e a ética do uso da medicina também, né? Para a gente não objetificar a medicina também, que nem a gente objetifica aí tantas coisas. E que está acontecendo, né, cada vez mais. O trabalho também demonstra a importância do preparo e da integração, principalmente para além do rito em si. E a triagem é um ritual clínico que busca proteger o indivíduo do fogo que queima e potencializar o fogo que ilumina. O modelo ele deve ser adaptado conforme o contexto, mantendo a essência preparatória, integradora, relacional e humana do processo. Então, é isso, né, que eu cheguei a comentar, mas eu reforço aqui que a minha ideia não foi trazer um protocolo fechado, né, de, olha, tem que fazer desse jeito antes, tem que fazer desse jeito depois, mas foi realmente trazer a importância da preparação e da integração, dando algumas ideias, dando algumas ferramentas, mas com certeza esse processo ele pode e deve ser adaptado conforme o contexto ali, tanto do sujeito quanto do grupo ali, né? Do facilitador que está fazendo uso da medicina. E aí também, claro, algumas limitações e contraindicações. Nenhum protocolo garante total segurança, né? Então não tem como a gente garantir que o fogo vai iluminar e não vai queimar. Fogo é fogo, né? E às vezes coisas acontecem, imprevistos acontecem, a gente não consegue garantir total segurança. E tem contraindicações que já foram comprovadas, né, por pesquisa e que são importantes de serem cuidadas. A ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca, né? Então é importante entender
qual que essas limitações e se a pessoa se enquadra em alguma dessas limitações, mesmo ela não podendo fazer uso da medicina em algum momento, ou mesmo para a vida toda, tem outras ferramentas, né? A medicina é só mais uma ferramenta. Então, é importante ter consciência dessas contraindicações também, que no caso é história anterior de psicose, né? Então, se a pessoa tem um histórico de desestruturação do ego, ela tem um ego mais frágil, assim, né? A gente não sabe como é que foi esse processo e tudo mais, mas é legal não arriscar, né? Ainda mais se foram crises psicóticas profundas, recorrentes. Então, é contraindicado quem já teve histórico de surto psicótico consagrar a medicina. Transtorno bipolar não estabilizado, episódios dissociativos também. Uso de antidepressivos serotoninérgicos, sem acompanhamento, principalmente, mas com acompanhamento também, né? Aqui eu coloco sem acompanhamento, principalmente, porque se a pessoa usa e ela tem vontade de consagrar da medicina, ela pode conversar com o psiquiatra dela e com o psicólogo, os profissionais que acompanham ela, e entender se eles autorizam, né? Se eles apoiam esse uso da medicina, e aí tem que fazer uma pausa na medicação para isso acontecer. Ela não pode consagrar junto com a medicação. Uso abusivo de substâncias psicoativas também, ativo, né? Porque se a pessoa ela tá ali nesse quadro abusivo, ela precisa ter mais cuidado ainda, né? Porque aí ela vai precisar ter uma contenção maior, para a gente ter certeza que ela não está usando, para a gente ter certeza que não tem interação ali de outra substância e que possa, né, agravar o processo. A ausência de rede de apoio familiar, social ou terapêutica, né? Então, se a pessoa não tem rede de apoio nenhuma e também não está disposta a ter um acompanhamento terapêutico, a ter aquela disposição, abertura terapêutica, também não é interessante que ela consagre a medicina, porque é justamente o que vai ajudar a moldar de volta o vaso. Então, se ela quer só, né, dissolver e não vai moldar, é muito perigoso isso. Se dissolver ainda mais os problemas dela. E, por fim, a resistência à escuta terapêutica, né, que é isso, eu falei um pouquinho, acabei falando um pouquinho do tópico anterior, e a continuidade do processo de integração. Então, a pessoa ela precisa estar disposta ao processo inteiro e não querer só ir lá, consagrar e voltar para a minha vida como se nada tivesse acontecido, mas ter essa disposição de fazer uma mudança real, né? E para isso passar por todas as etapas do processo. E é isso. Essas são as referências principais que eu trouxe na minha fala aqui de hoje. E enfatizo aqui os 2 livros que eu trouxe lá no início do Copenau e do Krenak, A Queda do Céu e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Inclusive tem audiobook no YouTube dos 2, que facilita bastante. E agradeço muito a atenção de vocês, esse lugar de fala.